aqui hoje. Eu sou Adriana Gomes Luz, sou docente da Unicamp, né, da Universidade Estadual de Campinas. Tive o privilégio e prazer de trabalhar com esse grupo, né, uma câmara técnica muito especial para a realização desse manual de orientações das gestantes com Covid-19. Né, a gente trabalhou bastante nesse material e agora a gente entra na fase de divulgação mais ampla e debate sobre os principais pontos em relação a essa pandemia, né? É uma pandemia que vem assolando aí o país há mais de um ano, a gente nunca imaginou que ia ter tanto tempo, né, com uma crise sanitária dessa, e aí a gente acabou aprendendo muita coisa ao longo desse um ano e todos os manejos para melhorar as condições do nosso binômio, né, materno-fetal. Vai ser um prazer estar aqui com vocês, debatendo, e ter uma especial companhia, que é a doutora Silvana. Passo a palavra para ela. Obrigada. Bom, gente, bom dia a todos. Eu faço minhas palavras, Adriana. A gente trabalhou muito bem juntos, todos, né? São vários professores, como eu brinco, do Iapoca ao Chuí, né? Para tentar ter uma força-tarefa para a gente aprender. Nós aprendemos muito, o grupo aprendeu junto, porque é uma doença nova, e o que a gente às vezes começou lá fazendo, depois isso veio mudando, e eu acredito que ainda vai continuar mudando. Nós hoje estamos um pouco melhores no conhecimento, mas ainda essa doença, cada dia, ela desvenda uma nova face para a gente. Então, o objetivo da gente estar aqui junto, todo mundo, é aprender, é compartilhar, né, as experiências e, com certeza, de alguma forma, encontrar saídas para melhor assistência, principalmente aqui no nosso caso, das gestantes. Esse protocolo, ele foi feito com o que tem de base em conhecimento científico, sem nenhuma politização. Ele é um protocolo realmente de um grupo de professores que atendem, que estão na linha de frente do Covid, das gestantes, né, Covid, e o que a gente gostaria, em todas essas nossas reuniões, é de realmente se despir de qualquer título, se despir de qualquer medo de que errou, de que não é esse o objetivo. A gente quer aqui com vocês, a gente trocar a nossa experiência e aprender também com a experiência que vocês, as regiões, têm trazido para a gente. Então, aqui não tem doutora, não tem professora, nós somos todos colegas unidos, juntos, tá? Para dar melhor assistência para a nossa gestante. E é um desafio essa semana, o Geraldo está aqui comigo, é o responsável pela obstetrícia na HC, nós tivemos pelo menos umas 3 discussões para saber se a gente resolvia ou não resolvia uma gestação, tá? Que é uma das partes mais críticas da história, né? Aquela gestação pré-termo, uma gestante afundando, o que a gente faz? Então, assim, a gente aprende dia a dia, não tem receita de bolo, e o que a gente vai fazer hoje é aprender junto mais uma vez, como a gente já fez com os outros grupos, tá? Muito obrigada. Gente, só um comunicado, não esqueçam, por favor, de preencher o formulário que está no chat, que é para presença, para pôr na ata, inclusive os palestrantes do grupo de trabalho. Onde está isso? Eu já preenchi. Está no chat. Estou indo lá. Acho que podia apresentar o caso, né? Não sei, é a Ana Carolina que vai apresentar, Anne? Olá, bom dia. Sou eu sim, doutora Rosiane. Se apresenta, por favor. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Anne Caroline Magalhães, eu sou ginecologista e obstetra e atuo como docente no Hospital Júlio Miller, em Cuiabá, Mato Grosso. Tive a oportunidade de estar em São Paulo em 2019, fazendo alto risco no HC. E, assim, eu quero parabenizar todo o grupo, porque esse protocolo foi um alento para todos nós que estamos atuando com as gestantes, porque o ano passado foi muito difícil antes desse protocolo, né? Tudo era muito novo, a gente não sabia, e sempre, assim, entrando em contato com os professores de São Paulo, discutindo casos, e esse manual, ele veio como, assim, ele foi muito bom, vocês estão de parabéns, e, assim, propor esses momentos para que a gente possa discutir, tirar as dúvidas, é fundamental para que a gente possa ter o melhor cuidado, né, para a gestante. A situação aqui está bem crítica,
O Hospital Universitário Júlio Miller, onde eu atuo, a UTI é a referência para gestante. Nós temos 8 vagas, e infelizmente hoje nós temos as 8 vagas ocupadas e 7 entubadas, e a enfermaria também cheia, as semi-intensivas cheias. Então, assim, realmente é preocupante a situação. Mas eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês e parabenizá-los pelo manual. Deixa eu ver se vai abrir. Aparecendo? Ainda não, Anne. E agora? Também não. Você está pondo compartilhar a tela, a apresentação agora? Deixa eu colocar. Embaixo, no seu canto direito ali. Uhum. Foi? Não. Abre uma janela, a sua apresentação está aberta? Tá aberta. Na sua área de trabalho? Uhum. Vai lá em apresentar agora, abre uma janela, e daí clica na apresentação. Tá. Anne, vai do lado direito, põe apresentar agora. Sim. Aí a tela inteira. Uhum. Aí aparece no meio um quadrinho, você clica no quadrinho. Nada, a gente tinha até testado antes, deixa eu tentar. Tá, eu estou com isso aqui, vou então ver se eu abro para vocês. Eu tenho também, se quiser eu posso compartilhar. Porque depois eu tenho que sair, é melhor ir você. Pode ser, professora. Ela vai... A gente até testou, mas não sei o que está acontecendo. Espera aí que eu vou... A gente fica tranquila, Anne. Tá. Enquanto isso, a gente pode ir falando, né, Sil? Sim. O pessoal está pedindo o link do manual. Tá. A Karen já pôs, o link do manual está aqui no chat. Mas é Sgorge? Não, acho que é porque ela pegou do Google e tinha alguma coisa da Sgorge. Não, não é Sgorge. Trocentas. Acho que foi o link, porque você põe no Google, realmente aparece Sgorge. Ah, porque talvez eles é que tenham colocado o... Ok. Eu não estou conseguindo compartilhar, porque eu vou ter que abrir num outro servidor. Daí eu não... Era só um minuto. Eu vou abrir no outro, mas... Ei, Adriana, se você quiser, passa para mim que eu abro aqui. Eu só não tenho a apresentação. Se você mandar no e-mail, eu abro aqui. Espera aí que eu vou mandar, então, Geraldo, só um segundo. Não, gente, eu acho que, peraí, eu posso... Peraí. Não, é porque eu estou com uma tela aberta do PowerPoint e ele não está entrando a outra. Ah, pronto, acho que agora eu consegui. Peraí. Agora foi, já estou compartilhando. Então tá. Nossa, eu estava correndo para abrir aqui. Não, já agora foi. Espera aí que ele está carregando. Foi ou não foi? Foi. Não foi. Foi? Foi, Cecília. Foi sim. Foi sim, doutora. Tá ok, está aparecendo aqui para a gente também, doutora. Ótimo, obrigada, doutora. Pode passar para o primeiro slide, por favor. Espera aí. Então, tá aqui. Você vai falando? Isso. Aí eu peço para a senhora passar, quando for. Muito obrigada. Nada. Bom, desculpe aí o transtorno e obrigada. Imagina, que é isso. O caso clínico é uma gestante de 40 anos que indigesta 4 partos normais anteriores, né, em um aborto, com comorbidades referidas e sem intercorrências prévias em pré-natal. Ela não tinha cartão de pré-natal admissão, ela chegou no nosso serviço com uma idade de 35 semanas e 6 dias, por um ultrassom de 18 semanas, e ela foi admitida no nosso serviço no dia 17 de março. Pode passar, doutora.
Desculpa interromper, tem muito microfone ligado, tá chiando a ligação, a transmissão. Bom, essa paciente teve o início de sintomas gripais no dia 9 de março de 2021. Eram sintomas leves de tosse, mialgia e cefaleia. No dia 12 de março, essa paciente apresentou piora da febre, tosse com expectoração e desconforto respiratório. Ela foi atendida na unidade de pronto atendimento Sul, aqui de Cuiabá, no dia 12, com internação nessa unidade. Não tem descrição das condições de entrada no serviço, porque essa paciente foi encaminhada, né, sem todas as papeladas que ela adentrou lá. Foram realizadas diversas tentativas de transferência dessa gestante para uma maternidade, porque ela apresentou piora do quadro clínico e necessidade de suporte de oxigênio, mas eles não conseguiram via central. Após um contato direto com o Hospital Júlio Miller, eles conseguiram transferir essa paciente no dia 17 de março, após 5 dias de internação na UPA. Ela apresentava, na nossa admissão, 9 dias de sintoma, com piora nos últimos 5 dias. A paciente estava pouco comunicativa e com desconforto respiratório na admissão. Não conseguimos coletar uma história adequada pelas condições clínicas da paciente, mas referia 4 partos normais prévios, negou qualquer comorbidade e referiu o óbito da mãe por Covid-19 há 1 semana. Ela já tinha um RT-PCR do dia 13 de março para SARS-CoV-2 detectável e estava em D2 do uso de ceftriaxone sintomáticos. Os exames de admissão, ela tinha uma hemoglobina de 9,9, um leuco de 7,250 com bastão de 1%, e os demais exames, ureia, creatinina, função hepática, normais. Bom, ao exame físico, essa paciente apresentava um regular estado geral, anictérica, acianótica, taquipneica, febril. Ela tinha uma PA de 95/60, uma frequência cardíaca de 122, uma frequência respiratória de 34 incursões respiratórias por minuto, uma temperatura de 37,9 e estava saturando 94% em máscara 15 litros por minuto. Murmúrios reduzidos bibasal, estertor difuso, com esforço respiratório. Ao exame obstétrico, ela tinha uma altura uterina de 32, um tônus preservado, movimento fetal presente e um BCF variando entre 168 e 176 batimentos. Ao exame ginecológico, o especular sem alterações, era um colo amolecido, posterior para 2 centímetros, bolsa íntegra e feto alto. Ela não tinha avaliação de vitalidade fetal prévia, porque na unidade de pronto atendimento eles não têm disponibilidade dos instrumentos para avaliação de vitalidade. Bom, essa paciente foi monitorada, realizado suporte de oxigênio e estabilização, foi solicitado vaga de UTI adulto e neonatal, solicitados exames de admissão, os testes rápidos, hemograma PCR, gasometria, LDH, eletrólitos e dedímero. Foi realizado um ultrassom com Doppler na urgência, já na admissão da paciente, feto único, cefálico, peso 2.834, ILA 2,1, artéria umbilical com diástole 0 e artéria cerebral com um IP menor que o percentil 5. Foi indicado interrupção da gestação por sofrimento fetal agudo e, devido às condições clínicas da paciente, a via de parto foi cesárea. Bom, o parto cesáreo ele foi realizado no centro cirúrgico com necessidade de anestesia geral e intubação. Durante o parto não houve intercorrências com relação à cesariana. O RN sexo masculino, peso 2.540, Apgar 488. Ele foi encaminhado para o 5 em UDI. Ele apresentou uma boa evolução e teve alta em 72 horas pós-parto. Foi realizada a coleta do PCR, mas até o momento do relato do caso não tinha o resultado no prontuário da pediatria. A paciente em pós-operatório imediato de cesárea foi encaminhada à UTI, né, em ventilação mecânica e mantida em sedação plena. Foram solicitados os exames da admissão, as culturas e a TC de tórax. Até então, essa paciente não tinha realizado uma TC de tórax, porque na unidade, nas UPAs de pronto atendimento, não tem tomografia. Nós mantivemos o uso da ceftriaxona 2 gramas dia, foi iniciada a dexametasona 6 miligramas dia e a anticoagulação, porque ela veio sem anticoagulação, com enoxaparina 40 de 12 em 12 e manteve a paciente sedada com midazolam, fentanil
e para manter a pressão, nora 5 ml hora. A saturação em ventilação foi mantida em torno de 92% a 100%. Bom, o primeiro dia pós-parto, essa paciente se manteve, né, em sedação plena, com altos, necessitando de ventilação com altos parâmetros, né, a pressão estava sendo mantida com nora, mesmo em baixa vazão, uma frequência cardíaca entre 77 e 106, a frequência respiratória entre 20 e 23, ainda apresentando picos febris, com uma diurese reduzida e ainda sedada. Bom, o exame de admissão na UTI após o parto, ATC de tórax, tinha achados tomográficos compatível com processo infeccioso inflamatório, de etiologia viral, com extensão de acometimento de 75% e proeminência de tronco e artérias pulmonares, inferindo algum grau de hipertensão pulmonar. Bom, aqui eu trouxe uma tabela com basicamente a evolução dos exames que essa paciente teve na UTI, então a gente percebe que ela, né, caiu um pouco a hemoglobina, foi necessário transfundir, leucócitos aumentou um pouco, mas ela não fez um padrão infeccioso importante, né, o PCR sempre se manteve baixo, função renal e normal ao longo de toda a internação, função hepática limítrofe. O dedímero de admissão foi de 4.500 e nós só reaferimos agora na enfermaria. Bom, lactato também se manteve estável, urocultura e hemocultura negativa. A paciente na entrada, ela tinha, né, uma acidose com pH de 7,24. Ao longo da evolução da internação da UTI, a gente percebe que essa paciente, né, ela melhora os parâmetros ventilatórios. Pode passar, doutora. Bom, ela manteve elevados parâmetros ventilatórios e o uso de drogas vasoativas nos 3 primeiros dias de UTI. Foi mantido o ceftriaxona 2 gramas dias, com troca da dexametasona por metilprednisolona 40 de 12 em 12 no dia 24 de março. Foi mantido a enoxaparina 40 de 12 em 12. No dia 20 de março, essa paciente começou a apresentar elevação dos níveis pressóricos. Foi iniciado o losartana 50 de 12 em 12, ela começou a piorar esses níveis pressóricos, fazendo picos hipertensivos, foi associado a amlodipina e foi necessário entrar com niprid 5 ml. Essa paciente apresentou uma boa evolução da parte ventilatória. No dia 24 de março, já foi conseguido realizar a extubação dessa paciente. Bom, em 27 de março, né, após 10 dias de internação em UTI, essa paciente foi transferida para a enfermaria com catéter de O2 2 litros por minuto para segmento e tratamento de reabilitação. Ontem, essa puérpera está em enfermaria, em fisioterapia motor e respiratória, em processo de retirada do suporte de oxigênio, sem infecções e com progressão da dieta. Pode passar, doutora. Por favor. Bom, qual a justificativa do porquê que eu trouxe esse caso clínico? Esse não foi o caso clínico mais grave que nós tivemos aqui. Nós tivemos, inclusive, uma paciente de 20 anos que evoluiu para pneumomediastino, e ainda bem, por todo o esforço da equipe, ontem a gente conseguiu, depois de 30 dias de internação, dar alta para essa paciente, mas eu vou explicar o porquê que eu trouxe esse caso clínico. Essa paciente, ela já foi admitida com critérios de gravidade, foi realizado um parto cesáreo de emergência. Interrompeu para vocês? Deixa eu só abrir mesmo. Vocês ainda estão vendo o compartilhamento? Eu estava vendo, vocês não estão vendo? Não, não estou vendo, não. O meu interrompeu também. Interrompeu? Aqui está parcial. Parcial. Tá na tela como se fosse uma compartilhada. Washington, em Goiânia, normal. Bom, então eu vou falar, tá? Bom, essa paciente, então, pessoal, ela já foi admitida com critérios de gravidade, foi realizado um parto cesáreo de emergência, ela necessitou de ventilação mecânica e intubação, que não foi conseguido realizar a extubação logo após o parto. Essa paciente ficou 10 dias em suporte intensivo e ela não apresentou outras complicações ao longo da internação na UTI. Porém, esse caso clínico, ele foi escolhido porque eu quis representar que, infelizmente, né, nós temos uma ausência de organização no fluxo para gestante
com suspeita e confirmação de Covid em Mato Grosso. Eu queria vir aqui e falar diferente, que nós temos um sistema planejado, mas infelizmente nós não temos. Essa paciente, ela aguardou 5 dias numa UPA, que não tinha suporte adequado para gestante, sem disponibilidade de instrumento para avaliação de vitalidade. Essa transferência foi possível porque um colega em comum entrou em contato e implorou, Flória, já é o meu 2º plantão que eu vejo essa gestante, ela vai morrer, pelo amor de Deus, me ajuda. E nós tentamos fazer toda, né, uma reorganização lá na nossa enfermaria em semi-intensiva para receber essa paciente, porque não conseguiu através da regulação, né? Ela já foi admitida muito grave para a gente, com feto em sofrimento agudo. Nós temos uma referência para gestante grave em UTI no nosso serviço. Inclusive, nós temos 8 leitos ocupados agora. Mas, infelizmente, nós não temos uma referência especializada para o atendimento e supervisão de casos leves e moderados de gestante COVID. O que a gente tem visto nas reuniões, que vocês têm mostrado, e aí o manual nos ajudou muito. E quando, o ano passado todo, nós tentamos estabelecer conversas com a secretaria da importância e da urgência existência desse fluxo. Quando surgiu o manual de vocês, nossa, eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, olha aí, eles já colocaram tudo como deve ser implementado, tá tudo aí, vamos implementar. E assim, infelizmente, barreiras, coisas que, assim, eu não sou uma pessoa política, mas fui, inclusive, atrás de político para tentar abraçar a causa da gestante, não porque, porque a gente ama isso, né, nós gostamos dessas pacientes, nós amamos o que a gente faz e a gente se importa com ela, e a situação está bem crítica aqui. Então, eu vejo essa reunião como a esperança de vocês que são mais experientes, né, a nos ajudar, a nos orientar a estabelecer um fluxo para essas gestantes em Cuiabá e Mato Grosso, né. O ano passado, nós tivemos 14 óbitos, né, de gestantes, entre gestantes e puérperas, são dados do Comitê de Mortalidade. Esse ano, infelizmente, até agora, nós estamos no dia 31 de março, e nós já tivemos 11 óbitos. Então, assim, é uma situação bem preocupante e que necessita de intervenção para que possa melhorar. Dani, acho que se a gente for discutindo ponto por ponto, porque muitas coisas a gente, que é médico, não consegue resolver. Mas eu acho que a gente discutindo, acho que a Adriana e a Silvana discutindo, talvez a gente consiga ver pontos que a gente possa discutir com as instâncias, as autoridades, tá? Ótimo. Obrigada. Dri, Silvia e Silvana, vamos lá? Vamos. Bom, Anne, primeiro parabenizar você aí pela apresentação do caso, né? Um caso bem completo, a gente tem certeza que essa paciente recebeu uma excelente assistência quando ela chegou na fase hospitalar. Mas, realmente, a gente queria chegar na questão do ponto que você vem questionando mesmo, né, com essas pontuações que você fez no último slide. E, para a gente poder discutir um pouco sobre isso, a gente teria que voltar lá no primeiro slide, onde a gente está apresentando. Eu vou tentar compartilhar com vocês de novo a tela. Só um segundo. Onde a gente está apresentando o caso. E também eu precisaria que você me contasse um pouco como é a estrutura aí em Cuiabá, né? Para a gente, eu e a Silvana, a gente conseguir, a Rosiane ou os outros membros dessa Câmara Técnica que estão presentes, ajudarem a gente, né, nessa discussão com vocês aí, do melhor fluxo, né? Então, assim, vocês são um hospital universitário que tem 8 vagas de UTI e que são referência de Covid. Tem algum hospital intermediário que conseguisse dar apoio? Como que as suas UPAs são estruturadas? Elas têm oxigênio, tem o que de exame, né, para a gente conseguir ir discutindo isso e possibilitar, talvez, ajudar vocês em alguma coisa. Se você puder me responder. Tá, eu vou começar falando da estrutura. O hospital universitário,
nós somos referências para gestantes graves em UTI, né? São 8 vagas que estão, inclusive, ocupadas, e são 21 leitos de enfermaria. Mas é um hospital que é referência para a gestação de alto risco. Então, o grande desafio é que, se ele abrir a porta e assumir toda a questão COVID, das graves e das leves e moderadas, a gente não consegue dar suporte para as pacientes de alto risco, e, infelizmente, não tem outro serviço para abraçar essas pacientes de alto risco, né? As lúpicas, cardiopatas, vêm todas para cá, diabéticas. Então, e mesmo assim, a nossa realidade é que nós estamos com uma enfermaria nós temos 5 enfermarias, nós temos uma bloqueada com confirmado e uma bloqueada com suspeito. E todo o isolamento, e já ocupamos os 4 semi-intensiva da clínica médica com gestante. Né? Então, assim, mesmo que nós não sejamos a referência para as pacientes de enfermaria, a gente acabou se tornando. E nós temos mais 2 maternidades em Cuiabá. Um outro hospital universitário, que não é referência para COVID, né? Na verdade, assim, é porta aberta, mas não tem atendido as pacientes para COVID. E um hospital, que é um hospital que atende, que é de alto fluxo, que é a maternidade Santa Helena, que faz de 800 a 1.200 partos por mês. Então, é um fluxo muito grande. Eu trabalho lá, inclusive, e tem sido muito difícil, porque como é o hospital que é porta aberta da cidade, é lá que as pacientes têm chegado. Então, tem acabado misturando o paciente COVID com não COVID. Às vezes, você tem 10 cesáreas e uma cesárea de uma COVID já é uma confusão, né, na articulação. Então, assim, eu, sinceramente, assim, a gente já tentou sentar para conversar, porque não adianta, né, a gente jogar o problema para o outro, ele vai chegar. Se a gente tiver uma rede articulada, é melhor. As UPAs, elas têm oxigênio, elas têm leito, sim, só que a grande questão é que nas UPAs, né, são os clínicos que dão plantão e não tem instrumentos de avaliação de vitalidade. Mas eu acho que se a gente capacitasse, pelo menos o primeiro atendimento e essa estabilização seria melhor. Porque, por exemplo, quando o colega me ligou, a paciente só estava com sintomáticos na prescrição e soro, e assim, aí não, vamos já entrar com antibiótico, vamos começar a anticoagular, e assim, uma simples orientação, ela faz diferença, entendeu? Se a gente organizar e capacitar, eu acho que nós temos sim, apesar de ser limitado, não é como vocês em muitas maternidades, mas eu acho que conversando a gente consegue. Para vocês verem o quanto está crítica a situação, que nós temos pacientes de plano de saúde no hospital universitário, porque, inclusive, o setor particular já está, né, em colapso. Então, Adriana e Silvana, desculpa, mas será que a gente pode discutir o aspecto médico? Porque essa parte da referência e contra-referência, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir acertar na sessão tirar dúvidas. Quer dizer, essa catástrofe brasileira, eu acho que a gente pode discutir, a gente pode apontar para as autoridades locais, mas a gente não vai conseguir resolver. Então, eu acho que seria mais produtivo se a gente pudesse conversar para quem está na UPA, quem está assistindo, tentar melhorar. Se vocês puderem levar para o lado mais obstétrico e clínico, acho que seria mais interessante para quem está aqui. É isso que eu ia fazer agora, Rosiane. Eu vou compartilhar com vocês a tela de novo para a gente só reforçar alguns pontos em relação ao atendimento dessa paciente mesmo. Só um segundo. Vocês estão vendo a minha tela? Não, ainda não. Agora sim. Agora tá. Tá? Então, vamos lá, gente. Então, voltando naquele primeiro slide, né, que a Anne apresentou, só para chamar a atenção de alguns pontos em relação a, inclusive, o que a Anne comentou, né, como que a gente faz para classificar essa gestante. Então, lembrando que essa paciente inicia os sintomas gripais no dia 9/3, né, então, assim, no dia 9/3, a gente poderia classificar ela, talvez, como uma síndrome gripal. Nessa data, ela procurou algum atendimento? Você sabe me dizer, Anne, se nessa data ela já procurou atendimento? Ela foi numa unidade básica, doutora. Tá. Então, ela foi numa unidade básica, né?
Então, só relembrar, isso são coisas que a gente deixou bem registrado também no manual, é que quando a gente faz atendimento para essas pacientes num pronto atendimento ou numa unidade básica, a gente precisa classificar essa gestante. Então, se ela tinha um quadro leve, ela foi classificada como uma síndrome gripal sem complicação nenhuma, já caberia a gente prescrever oseltamivir e fazer todas as orientações de isolamento domiciliar e todas as orientações de gravidade e tentar monitorizar essa paciente em casa. Mas a gente percebe que 3 dias depois, ela sentiu necessidade de voltar ao serviço de saúde porque ela sentiu o agravamento dos sintomas. Então, quando ela chega, né, deixa eu só voltar ao slide anterior, ela já apresentava piora da febre, tosse com expectoração e desconforto respiratório. Se a gente for olhar, né, na nossa classificação, a gente colocou no manual tanto a classificação de sintomas, que é isso que eu estou apresentando para vocês aqui, então, como a gente classifica essa paciente em leve, moderada e grave, como também deixou um quadro de score de alerta obstétrico, né, e que a gente vai usar parâmetros simples para isso, que provavelmente a UPA tem condições de fazer, quer dizer, eu vou avaliar frequência respiratória, saturação de oxigênio, temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial dessa paciente, e o sensório, ela está alerta, ela está confusa, tem alteração de consciência. Então, assim, o que a gente gosta sempre de chamar a atenção é que quando a paciente já está sendo classificada com um quadro moderado, eu já tenho que começar a pensar na transferência dessa paciente para um local em que eu consiga ter um suporte adequado. Porque a gestante, ela afunda muito rapidamente, ela evolui muito rapidamente com quadro de gravidade, né? Então, assim, o que a gente precisa sempre ficar alerta é como eu classifico essa gestante. Então, a pessoa que está atendendo ela, seja na unidade básica ou seja na UPA, ter esse olhar para a gravidade. Então, é um quadro leve, não esquecer que se ela procura o serviço até o 3º dia de início dos sintomas, ela teria indicação de iniciar o oseltamivir até saída do resultado do COVID. Eu também não sei se ela foi coletada já nos dias em que ela procurou a UPA. Você sabe me dizer isso, Ana? Desculpa, o áudio está fechado. O exame, o PCR para a COVID foi coletado no dia 13, quando ela já estava internada na UPA. Tá. Então, eu não sei como é o fluxo em Cuiabá, mas provavelmente quando a paciente tem indicação de internação, ela coleta o RT-PCR, né? E, então, assim, nesse momento que ela está na UPA, se a UPA tem como dar suporte de oxigênio, é o que você falou mesmo quando você discutiu com o seu colega. Então, assim, o que você pode ajudar para ele até otimizar essa transferência para a paciente para um hospital de referência, né? Mas é importante que a gente consiga, quem está na ponta, quer dizer, o primeiro que está atendendo essa paciente, tem que conseguir enxergar qual é a gravidade do caso e como ele vai manejar essa paciente. Então, a gente deixou esses quadros no manual para, de uma forma fácil, as pessoas terem acesso e, se tiverem dúvida, conseguirem classificar de maneira mais adequada essa paciente. E é lógico que todo o tratamento para essa paciente vai se basear no que eu classifiquei ela de entrada. Então, vou passar para a Silvana falar com vocês um pouquinho sobre quais são os pontos importantes para o tratamento. Sil, você assume? Ok. Então, eu também quero reforçar isso que a Adriana falou, gente, porque é muito importante, devido às dificuldades que vocês têm nesse fluxo, que está estabelecida, e isso tem que ser gestão para a gente resolver. Não, o médico ele pode dizer, tem que ser assim, e o gestor tem que dar um jeito de fazer isso acontecer. Mas é muito importante que a gente fale para vocês que tem determinados sinais que dizem, não pode ficar mais aqui.
tá? E a gestante, ela tem um aspecto que nós temos aprendido, todos os setores que estão atendendo aqui, que ela funda rápido, como a Adriana falou. Então, o que acontece? Claro, a gente já sabe disso, elas precisam mais internação, elas precisam mais UTI, elas precisam mais ventilação mecânica, e todos esses fatos também podem levar a uma maior mortalidade. Nós estamos observando isso nas pacientes. Então, quando uma paciente, uma gestante, eu nem vou falar da vitalidade fetal lá na UPA. O que eu vou falar é o seguinte: se ela precisou de internação na UPA, se ela é um caso que é moderado ou grave, tem que ter o suporte. Tem que ter o local que ela vai ser encaminhada. Por quê? Porque essa paciente, ela vai precisar de suporte de O2, ela vai precisar de exames de imagem, ela vai precisar de laboratório, certo? E a UPA não é o local, pelo menos para as gestantes que já precisam desse suporte. Então, a UPA tem que ser apenas uma situação intermediária para que ela seja encaminhada para o serviço. Qual que é o serviço? Aí eu não consigo ajudar. Então, existe o fluxo, vai para a maternidade X, vai para a maternidade Y, aquelas que serão Covid-free, não dá para atender junto, gente, isso aí é um risco, certo? Pode ter na mesma maternidade. O nosso hospital tem Covid e não Covid, mas são equipes separadas, são locais separados, porque senão nós vamos estar cada vez mais disseminando essa infecção. Então, eu acho que isso é muito importante. É importante que a gente, como profissional de saúde, enfermeiro, o médico, o auxiliar, a gente saiba, esses sinais, essa paciente tem que ser referenciada. Por quê? É igual quando você está na UTI, você está no hospital, ela começa a ter esforço respiratório, ela começa a precisar de muito oxigênio, ela começa a cair saturação, essa mulher, em breve, eu vou ter que fazer uma escala de como oxigênio, eu vou ter que entubar. Então, ela precisa de UTI. Então, existem esses sinais, eles já estão bem claros para a gente, tá? A gente tem recebido muita pergunta do tipo assim, mas é um caso leve, será que essa paciente que estava lá, aquele dia 9 que ela chegou na unidade, eu já não tinha que ter medicado, certo? E aí, quais são as medicações? Aí tem gente defendendo o uso de heparina para caso leve, aí tem gente defendendo outras medicações. A gente, até esse momento, baseados em evidências científicas, que não são imensas nem tão robustas, mas as que a gente tem, nós não recomendamos tratamento para os pacientes de casos leves, né? Até 48 horas, que não é o comum da paciente chegar, a gente inicia o oseltamivir, tá? Às vezes até terceiro dia, mas o oseltamivir, ele é para aquela fase. Às vezes o pessoal me pergunta assim, gente, mas ela tomou vacina, tá? Não interessa, certo? Até 48, no máximo 72 horas, iniciem o oseltamivir. A eficácia da vacina, que é excelente, é 70% para influenza, tá? Então, você pode ter casos de pacientes que estão vacinadas para influenza e que a gente nem lembra mais da influenza, porque o Covid é tão grave que a gente só pensa nele agora, tá? Então, não existe nada que vai fazer a gente dizer, não, ela é um caso leve, ela não vai evoluir se eu entrar com essa medida. Mas, pessoal, nós temos que treinar as equipes para dizer o seguinte, uma paciente que é leve, especialmente se for uma gestante, com comorbidades, tá? Muita atenção, obesas, hipertensas, diabéticas, e todas essas comorbidades, fiquem de olho. Aqui e no manual nós temos recomendado a telemedicina. Essa paciente não pode ir na UBS simplesmente ir para casa, certo? Ela vai para casa, mas se for o manejo, ela tem que ser monitorizada. E a maioria das pessoas, elas começam a achar assim, não, tá passando, não vai dar nada. E ao contrário, a gestante ou a evolução daquelas fases da doença ocorre na segunda fase, na segunda semana que elas pioram. Então, a gente aqui faz mais ou menos do 3º até o 7º dia contato a cada 2 dias com a gestante, e do 7º ao 12º nós fazemos diário com as gestantes. E a gente deixa claro que qualquer sinal, olha, estou muito cansada, olha, estou muito desanimada, venha! Eu estou com um pouquinho respirando mais, grávida fica um pouco mais taquipneica, a gente sabe, mas ela acha que mudou? Venha! É muito importante isso. Então, o caso leve, talvez essa paciente não tenha sido monitorizada, mas eu acho que de alguma forma ela foi bem orientada, porque ela, 3 dias depois, ela procura o serviço. Ela procura porque ela sente que está pior, tá? Ela vem mantendo mais temperatura.
Gente, não precisa ter falta de ar para ser caso moderado, tá? Febre que não cede, prostração é um caso que está evoluindo para uma fase inflamatória. E aí, gente, fase inflamatória gestante moderada é hospital, certo? É o local de referência. É um local que eu tenha suporte se eu precisar, uma paciente com oxigênio, desde o catéter até o catéter de alto fluxo, até a intubação. Então, caso moderado e grave é exatamente o que vocês fizeram. A diferença é que quando ela chega para vocês, ela já não é um caso moderado. Ela é um caso grave, ela está desaturando. Outra coisa, gestante, pessoal, não é 93, não é 92, é 95. A gente já sabe que quando cai esse 95, a saturação de O2, o feto também sofre, tá? A mãe fica acidótica, e o feto fica também. A mãe não consegue fazer a troca e a placenta não consegue também. Então, essa criança ela vai entrar em sofrimento. Então, gestante é 95, gestante frequência respiratória de 25. As nossas gestantes aqui têm chegado com 33, 34, 37 de frequência respiratória. Então, isso é importante. E aí, gente, no moderado e no grave, aí a gente não tem papas na língua, né? A gente prescreve mesmo. Tudo que vocês fizeram. A gente hepariniza, se tiver sinais pulmonares infecciosos, a gente entra com a ceftriaxona, tá? Se tiver qualquer outra gravidade, a gente entra com a 2 e aí a gente vai monitorizando. Conseguiu com o catéter 2, 4, 6 litros, precisou, vamos para a máscara não reinalante, ou vamos fazer o catéter de alto fluxo, e se com isso a paciente não está conseguindo manter saturação, é hora da UTI. Então, eu não posso ter uma paciente que já está fazendo suporte com oxigênio, e daí tem que transferir ela para outro lugar. Transferência de gestante usando oxigênio é um risco. Se acaba o oxigênio no caminho, se tem algum problema, nós vamos perder essa gestante, esse feto e essa gestante. Então, assim, é fundamental o estabelecimento de fluxo, é fundamental os sinais que digam para a equipe assim, aqui o próximo passo é esse, aqui não pode ficar mais, aqui é hora de transferir, aqui é hora de mandar para a UTI. Nós temos que ter isso claro, porque senão nós vamos perder muitas pacientes, tá? Então, a gente usa, sim, medicamentos, a gente faz os exames, como vocês fizeram, direitinho, tá tudo certo. Eu acho que aqui o que precisa, talvez, é o que você falou, capacitar as equipes no seguinte sentido. O colega na UPA, você vê que ele tem bom senso, ele falou, é o segundo plantão que eu tô aqui, e essa paciente continua aqui, ela vai piorar, porque ela vai piorar mesmo. Então, eu acho. Posso só dar uma parte, Sil? Claro. Eu acho que escutando a Anne falar, eu fui sentindo o desespero que todos nós estamos sentindo todos os dias, né? Porque acho que quando a gente escreveu o manual e a gente colocou os passos, né? A gente não tinha ideia que o sistema de saúde, os hospitais iam chegar no estado que eles estão, né? Nesse momento difícil, que seja em Cuiabá, seja em Campinas, em Ribeirão, em São Paulo, todos os hospitais estão lotados, né? Então, tá muito difícil. Mas quando eu interrompi e pedi para falar da parte obstétrica, é que nós temos que tentar fazer a nossa parte, quer dizer, eu também, se tivesse na UPA e tivesse o seu colega me ligado, eu ia me virar nos 30 para tentar achar um leito. Acho que é isso, né? E outro ponto importante, Anne, que você falou, é que existem maternidades que, teoricamente, são não Covids, mas a gente precisa manter, mesmo dentro dessa maternidade, um fluxo para Covid, porque a gente não pode esquecer que muitas pacientes entram assintomáticas e, às vezes, no pós-parto desenvolvem sintomas, e você não tendo toda a equipe treinada e um fluxo pré-estabelecido, o risco de contaminação das equipes aumenta demais, porque as pessoas baixam a guarda. Então, a gente parte do princípio que, nesse momento, eu devo tomar cuidado universal, que toda paciente ela pode ser um provável COVID. E sim, eu tenho que estar usando o EPI de maneira adequada, né? Então, infelizmente, o nosso sistema de saúde, ele é frágil, a gente ama o SUS,
né? Aqui nesse grupo, né, nessa Câmara Técnica, todos são docentes da universidade, a gente trabalha com SUS, etc., né? A gente acredita, mas a gente sabe das fragilidades do sistema também. Então, o que eu acho que é importante é que as maternidades, no geral, da cidade de Cuiabá, tenham fluxos estabelecidos, porque nesse momento é muito difícil você conseguir liberar um único hospital para atender Covid, porque não tem vaga, não tem jeito. Então, todo mundo tem que estar preparado para receber. É lógico que você vai ter gravidades diferentes e manejos diferentes, então, sim, os casos que precisam, às vezes, de outros manejos vão ter que estar em centros mais referenciados. Mas os quadros moderados, né, como a Silvana falou, que necessitam de internação e precisam de suporte em enfermaria, um hospital que não precisa ser de altíssimo nível, consegue dar assistência, é melhor do que deixar essa paciente na UPA, né? Então, o que a gente insiste nesses fluxos, e que a gente deixou bastante claro no manual, é não perder o momento que a Silvana reforçou, dessa transferência. Então, identifiquei que essa paciente está virando um caso moderado, ela tem que estar internada, ela tem que estar num hospital que dê suporte, né? Não é para estar numa UPA, porque ali você não vai ter manejo. A gente tem que lembrar que tem que checar a vitalidade fetal. É lógico, quando essa paciente chegou para vocês, ela era um caso grave, e foi uma cesárea de urgência porque não tinha outra opção, né, naquele momento, né? Mas talvez se o manejo tivesse sido um pouco mais rápido, a situação fosse outra, mas não dá, né, a gente sabe que é difícil. O alerta é realmente, a gente estabeleceu alguns fluxos, como disse a Rosiane, são lindos os fluxos no papel, porque a gente não trabalha com o colapso do sistema, mas o que a gente tem que deixar de mensagem é que tem que conscientizar todas as equipes de todos os hospitais, das UPAs, etc., enxergar essa gravidade e transferir as pacientes, né, que precisam o mais rápido possível, né. Pessoal, eu não estou vendo perguntas no chat, vocês estão tímidos, querem abrir microfone, não querem perguntar no chat? Eu vou compartilhar com vocês uma experiência, para vocês terem ideia. Nós aqui, o Complexo HC, ele tem o HC Central, que é o Hospital Covid, né? Depois a gente tem a unidade de emergência, onde também tem o lado ou a parte Covid, mas nós temos uma maternidade de baixo risco, que fica no bairro mais populoso da cidade de Ribeirão Preto, chama Jardim Aeroporto, né? Chama Maternidade do Complexo Aeroporto, que hoje é um centro de referência. Quem coordena é uma colega que chama Elaine, do nosso departamento, e ela fez um esquema muito interessante, que, para vocês terem ideia, foi modelo para o estado de São Paulo, tá? Porque a mater é não Covid, ou seja, ela não vai atender Covid. Mas nós conseguimos, ela preparou um espaço para casos suspeitos, então ela tem uma sala de atendimento, ela tem uma equipe, que é um residente, que fica, ela treinou paramentação e desparamentação desses profissionais, e nós damos a retaguarda, ou seja, é um caso, confirmou, certo? A gente imediatamente transfere, e já existe uma cadeia para essa transferência, com todos os cuidados para o paciente chegar lá. Então, ela é um hospital que não é Covid, mas ela está preparada para receber casos, protegendo a equipe, gente. Nós também temos que pensar na nossa proteção. Embora vacinados, a grande maioria, nós não estamos 100% protegidos. Nós temos vários colegas aqui pós-vacina que acabaram desenvolvendo a doença, poucos graves, mas tivemos, inclusive, caso grave. Então, nós temos uma experiência muito interessante, talvez, se vocês quiserem, eu posso pedir para a Elaine enviar o projeto que ela fez, e ficou tão interessante, ficou tão seguro, a gente tem uma tranquilidade com isso, que ali a Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, ela adotou como modelo para as outras maternidades aqui. E isso tem sido muito bom para nós. E a gente brinca, vejam como é interessante, a mater é não Covid, mas quem mais alimenta os nossos casos aqui no HC é a mater, tá? É muito mais que a UPA, é muito mais do que os serviços da região.
entra pela Mater e vem para nós. O professor Geraldo que até me deu a dica para a gente conversar disso. Então, é um modelo, e aí, Anne, se você quiser, você me manda um e-mail, eu peço para a Elaine te mandar, porque o projeto é dela, eu peço para ela te mandar, que foi um projeto, assim, muito, muito interessante e muito bem estruturado, tá? Tem todos os passos, como é que eles fizeram as divisórias, porque eles dividiram a maternidade, com o Catex, né? Eles dividiram para que não haja contato entre equipe de um lado e equipe do outro, entre pacientes de um lado e paciente do outro, né? Já pensou ainda contaminar outra puérpera lá dentro da maternidade? Tá? Então, é possível sim, tá? Esse ponto que a Silvana ressaltou é o que a gente vem falando, né? Nesse momento, todo mundo tem que se preparar para atender Covid ou não, né? E tendo modelos facilita para vocês. A gente deixou isso também no fluxo, né? Separar uma sala de centro obstétrico, né? No manual, a gente também deixou essas coisas bem orientadas. Mas é importante, é claro, a Silvana falou, olha, então essa maternidade é quem mais alimenta nosso sistema hoje. Porque a equipe está treinada, ela enxerga e ela encaminha, né? Então, é fundamental esse treinamento, né? Você mostrar para as equipes que, olha, tá vendo? Essa paciente aqui, com esse sinal, ela não pode estar aqui, ela já tem que inspirar cuidado. Então, vamos já transferir ela para outro local que seja, que dê suporte. Porque, realmente, a transferência de uma paciente instável é muito crítica. Eu já recebi, como exemplo, da região aqui, próximo de Campinas, uma paciente que estava saturando 80% quando ela chegou para mim no pronto-socorro, grávida, porque o oxigênio acabou no transporte da ambulância, né, e aí eu falei pro médico que estava acompanhando, você é louco sair com uma paciente dessa, sem verificar se o cilindro está cheio, né, isso é desespero, a gente entende, mas ele se coloca em risco também, a paciente podia ter parado na ambulância, ela chegou muito ruim para mim. Esse foi o nosso único caso de óbito em gestação. O desfecho foi muito ruim, porque ela chegou muito grave. Por mais que a gente tentasse reverter o quadro, na gravidade que ela chegou, não foi possível. A gente conseguiu resolver a gestação, o bebê ficou vivo, mas a mãe não resistiu, porque chegou muito grave, né? Demoraram muito para fazer essa transferência e transferiram uma paciente que estava instável, que não era o momento de ser transferida. Adriana, tem uma pergunta aqui no chat da Isa, enfermeira de Novo Santo Antônio, no Mato Grosso. Ela quer saber se é comum a gente encontrar plaquetopenia em gestantes com Covid. Então, a gente pode, sim, Isa, encontrar plaquetopenia. A gente tem que lembrar que o Covid, ele faz um quadro de sepse viral, e todo quadro de sepse você vai poder ter consumo, né, de todos esses fatores. Mas, algumas vezes, elas não têm plaquetopenia. É mais comum a gente ter linfopenia do que plaquetopenia, tá? Mas, às vezes, a gente se depara. E lembrar também que a gente já tem descrição das síndromes HELP-like, que podem cursar com plaquetopenia, alteração de enzimas hepáticas, e não serem, de fato, uma HELP, sim, induzido por COVID. Então, são em alguns casos que você vai ver plaquetopenia. Lembrar que alguns quadros, né, o que a gente também não pode esquecer são das outras doenças. A gente também teve, só exemplificando para vocês, uma paciente que chegou com um quadro suspeito de COVID, tinha plaquetopenia e, de fato, era uma dengue, né, que ficou negligenciada, porque hoje tem algumas pessoas que só põem COVID na cabeça e os outros diagnósticos acabam ficando de lado. Então, quando a gente faz esses diagnósticos, a gente tem que abrir o leque, né, geral do que pode ser. Lógico que a gente está focado numa pandemia, que tem muito caso de Covid, mas as outras coisas também acontecem, a gente não pode se esquecer delas. Viu, plaquetopenia também tem que ver se os sintomas não lembram dengue, e daí manejar como dengue. Doutora, até aproveitar que vocês falaram, que você acabou de falar sobre essa síndrome HELP-like, uma dúvida que a gente tem tido é quando eu tenho aquelas pacientes pré-eclâmpsia grave, que, né, se infectam com COVID, e aí ela faz aquele padrão que você não sabe se ela está fazendo uma HELP ou se é o padrão realmente, né, da alteração hemolítica do COVID. Vocês têm sulfatado essas pacientes quando elas precisam interromper a gestação? Então, se eu tiver diante de um quadro, que eu acho que é uma pré-eclâmpsia grave, eu vou manejar ela como uma pré-eclâmpsia grave. Então, se ela tem indicação de sulfatação, ela vai ser sulfatada.
ela pode estar sendo induzida até por um quadro de COVID, mas o que a gente já teve claramente é a paciente que era pré-eclâmpsia e também tinha um COVID positivo, quando você sulfatou e resolveu a gestação, porque era uma gestação a termo, as enzimas voltaram rapidamente. E uma outra paciente que a gente tinha a impressão de que era uma pré-eclâmpsia, e na verdade era um COVID, ela manteve o quadro laboratorial um pouco mais persistente do que o habitual nosso, por causa do quadro de COVID que era mais grave. Mas, sim, se ela tiver indicação por uma crise hipertensiva ou por uma HELP síndrome, você vai sulfatar do mesmo jeito. Silvana, quer complementar em alguma coisa? Não, é isso mesmo, a gente mantém a conduta e nós somos bastante liberais, tanto Campinas quanto Ribeirão, na sulfatação. A gente defende isso bastante. Nós trabalhamos juntas, eu e a Adriana, numa rede de morte materna, e a gente observa quando ainda no Brasil a gente tem dificuldade de realmente adotar amplamente a sulfatação. Então, eu oriento, como a Adriana, se achou que precisa, faça o sulfato, tá? Porque, num caso de eclâmpsia grave ou eclâmpsia iminente, você está em dúvida do quadro neurológico, faça o sulfato, certo? Porque você vai estar protegendo o encéfalo, e se ela for um caso de COVID, você está fazendo todas as outras medidas de suporte, tá? Lembrando, sim, que hipertensão e pré-eclâmpsia é uma das principais causas de morte materna no nosso país, então a gente não pode negligenciar também, né? Então, a gente, vendo que é um quadro de gravidade, você vai manejar as duas coisas simultaneamente, tá? Adriana, eu poderia opinar? Claro, doutor Geraldo, sempre, né? É um prazer sempre ter a sua sabedoria nesses momentos. Nossa, e ontem, doutor Geraldo, até perguntaram do uso... Ontem, acho que até perguntaram do uso do sulfato de magnésio para neuroproteção. Eu quero recuperar justamente esse ponto. Pode ficar à vontade. Isso. Plaquetopenia em COVID, para o diagnóstico diferencial, nós temos que pensar em duas coisas: consumo e gênese. Na sepsis viral, a gênese da plaqueta está stop, para. Né? Então, nós podemos ter uma plaquetopenia na gênese, mas podemos ter também uma plaquetopenia do consumo, que é por isso que a gente dá heparina para essas pacientes, a gente anticoagula, né, para esses pacientes. Então, a gente tem que realmente ver se é consumo ou se é a gênese. E é aí que entra a clínica. Aí que nós precisamos buscar diagnósticos diferenciais, sem dúvidas. Gostei muito da Adriana ter recuperado a dengue. Eu não sei, a Silvana vai se lembrar disso, que quando começou o COVID, buscar o MS1 fazia parte do protocolo inicial, né? Ela começou num período de muita dengue, né? Que começou em março, né? Mês de março, fevereiro, 26 de fevereiro foi o primeiro caso, mas começou numa época de dengue. Então, a gente fazia o diagnóstico diferencial. E nós fomos tratorados, né, pela COVID, e a gente esqueceu um pouco a dengue. Eu acho que foi muito adequado a Adriana recuperar a dengue para nós. A sulfatação tem duas situações. É a cesárea de urgência por COVID e a cesárea que eu vou programar. Porque o sulfato não adianta. A cesárea do COVID é de uma hora para outra. Você está com o material lá dentro do centro cirúrgico. Ele precisa estar lá. Porque é de uma hora para outra que você faz. Então, não dá tempo para o sulfato. E o sulfato, além disso, tem o medo dele piorar. Mas o meu medo eu controlo. Os nossos intensivistas controlam eventuais superdosagens. A questão é quando eu tenho a pré-eclâmpsia, que eu vou interromper pela pré-eclâmpsia, eu vou interromper por esse feto cujo estado de saúde está se deteriorando, e eu tenho tempo de fazer. Não é contraindicado. Assine embaixo o que a Silvana disse. Agora, o que nós não temos é tempo. Tempo de fazer na indicação do COVID. Né? E, por último, eu não quero recuperar aqui a questão política, de maneira alguma.
mas quero relembrar alguma coisa que vai muito além da nossa posição de médicos, de professores e do que seja. Gente da saúde como um todo. Nós temos que procurar uma posição cidadã, que sublima isso daqui. SUS é fluxo. Você me perguntar, fala uma palavra do SUS, é fluxo. E se o fluxo está prejudicado, em qualquer dos níveis, ele rui. Ele não se suporta. Então, é preciso, de novo, que todas as suas maternidades de Cuiabá e outras que aqui estiverem se unam. Vamos treinar. Vamos ativar situações, localizações, uma maternidade periférica. Abrir esses leitos, porque não pode ficar 2 dias uma paciente, o colega viu no segundo dia de plantão, e ele diagnosticou, vai morrer. E, com favor, ele consegue a vaga? Não pode. Nós estamos jogando, já disseram aqui, nós todos somos apaixonados pelo SUS. Mas se nós não tivermos uma atitude agora cidadã, que é muito mais, de brigar mesmo, porque, gente, gestante não tem movimento social. Deixa acontecer isso com o HIV para ver o que vira. É bater panela na frente do palácio do governo. A grávida não tem. O movimento social da grávida somos nós. Mas nós temos que nos unir. Não adianta você, Anne, sozinha brigar. É preciso que você reúna todos nós aqui para te ajudar. Todos os cidadãos de Cuiabá e de todas as grandes cidades que estão aqui, para sentir que amanhã sou eu, é a minha filha, a minha neta, que estará nessa situação. Então, aproveite essa oportunidade, saia reforçada. Eu quero que a reunião volte para discutir coisas médicas. Mas nós estamos negando, e às vezes até com virar as costas, isso não é meu, é a pior das atitudes. Brigue. Seja o aborrecido ou aborrecida da rodinha. Mas é realmente muito triste. Não vou dizer que é só de vocês, não. Nós também aqui temos esse tipo de problema, todos nós temos, né? Mas gostei de toda essa discussão aí, que buscou a dengue de volta, buscou a nossa questão da sulfatação da reunião de ontem, né? Que às vezes pode não ter ficado assim bem resolvido. Obrigado, gente. Muito bom. Obrigada, doutor Geraldo, como sempre, com palavras sábias, né? Gente, tem só 2 pontos que apareceram aqui no chat que eu vou comentar rapidamente, porque a gente chegou no tempo da nossa reunião, né, que já são 12:00. Eu sei que passa rápido, que a gente gostaria de estar aqui discutindo por horas a fio, mas infelizmente não é possível, né? Então, a Sigrid, que também faz parte do nosso grupo, colocou como sugestão para vocês aí, colocar o nosso score de alerta obstétrico modificado em todos os prontos atendimentos e UPAs, para chamar a atenção dos dados vitais, para poder fazer esse diagnóstico de transferência, né? É bem válido isso, né? Chamar a atenção, deixar lá um alerta para todo mundo, para o clínico, porque o parâmetro para saturação a gente considera para gestante 95, lembrando do binômio, como a Silvana já tinha chamado a atenção também, né? Então, por causa desses pontos, é sempre muito satisfatório você ter esses sinais vitais na altura dos olhos, né? Que aí as pessoas não esquecem. São alertas importantes, né? De fluxo, inclusive. E tem uma pergunta que eu não sei se a Silvana quer responder, que é da Daniela, que se a gente observa com frequência embolia pulmonar nos pós-HELPs, likes, pós-cesáreas das pacientes COVID. Não, a gente não observa com frequência, mas você tem que estar atento porque é uma possibilidade. A gente já sabe que o COVID
certo? Ele tem, sim, uma maior probabilidade, por vários mecanismos que têm sido aventados, de coincidir com fenômenos tromboembólicos. E a gente tem observado isso muito, não é só porque é Covid, mas também é pós-cesárea. Você junta todos os efeitos trombogênicos que a gente tem. Você tem maior risco de fenômenos tromboembólicos, mesmo numa gestante pós-Covid, após a cesárea, tá? Isso se tornou mais evidente com o Covid, porque ele dá um up nisso, ele dá um reforço para isso. Mas se eu te disser que eu tenho visto muita embolia pulmonar, eu vou estar exagerando. Eu não tenho visto muito, mas eu também quero te dizer que uma paciente moderada ou grave, eu mantenho a heparina para ela depois da cesárea, tá? Ou depois do parto. Então, aqui no nosso serviço, o protocolo é 2 semanas. Não existe um tempo estabelecido. Os serviços foram adotando determinadas condutas, mas a gente hepariniza profilaticamente as pacientes. Quando eu tenho suspeita, eu aí saio da profilática e passo para terapêutica. Eu não preciso ter, às vezes nem eu estou suspeitando, eu já mudo. Mas eu não tenho visto muito, não, graças a Deus, tá? Não sei os outros serviços. Eu acho, Silvana, que a gente não tem visto muito, até porque nesses casos mais graves elas já vão estar anticoaguladas, e isso já vai estar protegendo, né, de uma certa forma, essa complicação que a gente teria num pós-cesárea, numa paciente grave, independente dela ser Covid ou não. Né? Então, acho que usar a heparina nos casos moderados e graves já acaba protegendo ela disso, e por isso a gente não tem realmente visto, eu não vi nenhum caso de Covid evoluir com tromboembolismo pulmonar das pacientes graves. Bom, eu acho que agora a gente finaliza, eu e a Silvana vamos fazer só um fechamento, e a Anne, né? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã, tentando trocar experiências, né? Essa ajuda é uma troca, porque a gente aprende com os casos, levanta outras hipóteses, com mais pessoas pensando junto, isso sempre facilita para a gente enxergar certos pontos, né? E a gente fica sempre à disposição para responder para vocês o que precisar, tá? Sintam-se à vontade, mas foi um prazer, espero que a gente tenha conseguido ajudar de alguma maneira, né? Mas é isso que a gente que vale, é a troca de experiência de todos os serviços para a gente estar conseguindo dar uma condição melhor para as nossas gestantes, né? E uma coisa que a gente acabou não falando foi da vacina, né, gente? Lembrem que agora, nesse mês de março, só vou finalizar com isso, foi publicada a nota técnica, incluindo as gestantes como grupo prioritário, e a gente tem o orgulho de ter participado e ter aqui a Silvana e o Dr. Geraldo, que foram bastante enfáticos nessa briga aí para a gente incluir, né, as gestantes como grupo prioritário. Eu sei que a gente ainda está tendo uma questão de fluxo, porque apesar da nota técnica ter sido publicada, as gestantes ainda não apareceram oficialmente no Plano Nacional de Imunização. Então, o que a gente tem orientado é que o obstetra faça uma declaração que essa paciente é de risco, principalmente os profissionais de saúde. Gente, das 4 pacientes que eu tenho entubada hoje no CAISM, 4 são técnicas de enfermagem. São gestantes que estavam trabalhando, que estavam exercendo a sua atividade e que não foram vacinadas, porque não deu tempo, porque elas ficaram doentes quando a nota técnica foi publicada, né? Então, assim, a gente lamenta muito, mas a gente chama atenção que sim, precisamos ter essa atenção em relação à vacinação das gestantes, porque elas estão sendo muito acometidas nesse momento. As que são grupo de risco nem se fala, mas mesmo as baixos riscos que estão expostas ao risco precisam ser vacinadas. Se eu passo a palavra para você, já falei demais, obrigada, gente. Não, gente, só agradeço, quero dizer, Anne, que a cada caso que a gente discute, a gente encontra um novo aprendizado. Então, eu te agradeço a todos vocês a oportunidade, agradeço a atenção, o carinho de vocês, né? E que eu considero um privilégio essa oportunidade da gente ter participado do manual e, ao mesmo tempo, ter aqui o convite para discutir com vocês os casos. Essa confiança faz a gente cada vez mais estudar, andar e querer trazer o que a gente acredita e a ciência mostra que seja o melhor. Então, a gente está junto nessa batalha, nessa luta, nós vamos vencer, isso vai passar,
tá? E, como a gente costuma dizer no nosso programa Zero Morte Materna, ninguém solta a mão de ninguém. Nós estamos todo mundo junto nisso, tá? Eu quero agradecer pela oportunidade, né? Foi muito enriquecedora a discussão, pelas orientações e por tudo. E eu acho que, assim, o grupo obstetrícia, nós temos que ter orgulho, né? Porque nós estamos nos unindo em uma causa e nós temos dado suporte um para os outros, e isso é essencial. Mesmo que eu sei que demande muito tempo da vida de vocês, mas pode ter certeza que isso tem salvado muitas vidas. E essa é a recompensa que a gente tem. Muito, muito obrigada, tá? Estamos aqui. Se precisar, é gritar. Estamos aqui. Tá bom? Exatamente. Então, gente, tchau. Tudo de bom para vocês e até uma próxima. Vou te mandar, tá, Anne, o plano. Tchau, obrigada. Lembrando que à tarde temos mais um encontro.